Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao primeiro Aconteceu Comigo de 2022. Como você está? E como foi o seu fim de ano? Espero que vivo. Bem, estamos aqui vivo, porém não mútil. Este é o podcast Aconteceu Comigo, edição 45. Um programa sobre histórias reais e mistérios e eventos paranormais enviados por nossos ouvintes. Eu sou Ira Croft e reunidos aqui nesta fogueira para ler os relatos, Juliana Ponzilacqua. Tudo bem, Ju? Preparada para o que vem aí? Olha, preparado talvez seja uma palavra muito forte. Eu acho que é uma palavra muito forte. Eu estou, assim, psicologicamente neutra. A gente sabe que a gente vai terminar esse programa desgraçado da cabeça, mas pelo menos eu cheguei neutra hoje. Oi, ouvinte, como é que você está? Espero que você esteja bem e passado um ano muito legal. E para começar o ano espantando demônios, porque a gente vai precisar muito... Rafael Jacaúna. E aí, pessoal, tranquilidade, felicidade aí. Espero que a virada do ano de vocês tenha sido maravilhosa. A minha foi tudo tranquilo, pelo menos eu tô contando com isso. Então, muito obrigado mesmo e cuidado, porque 2022, segundo o Magicando, o demônio tá aí, ó. Demônio, vamos espantar ou vamos chamar pra amizade, um dos dois. Quem ouviu, ouviu. E se não ouviu, melhor ir lá escutar o Magicando Previsões 2022. E aqui nesse podcast, para inspirar um pouquinho de sorte, absorvendo lá do Magicando, a bruxa natural Ananda Mida. Olá, gente. É tão natural quanto a luz do dia, né? Já dizia o filósofo chorão aí. Bom, espero que vocês estejam bem. Feliz ano novo. Em 2021 nós morremos, mas passamos bem. Espero que a gente continue bem. Pra você que tá chegando agora, que é uma novidade esse programa, primeiramente, boas-vindas pra você. E aqui o que a gente faz? A gente lê histórias de experiências que podem ser sobrenaturais, aquelas que a gente não consegue explicar muito bem, alguns casos misteriosos que são enviados por vocês, fãs, ouvintes. A gente comenta e partilha das sensações, obviamente, com muito respeito, com muito carinho. Então, se você tem alguma coisa desse sentido, manda pra gente, a gente lê nesse programa. Antes da gente continuar, eu preciso confessar que você, Ju, sendo didática, Ju, é muito amor que sai da sua boca, sabia? Obrigada. Não querendo ser erotizar também, sabe? Vem aqui, Ira, que eu vou te dar muito amor saindo da minha boca. Ó. Eita! Ô, louco! 2022 tá aí, é isso. Carioca, é muito... Com os dois pés na porta. No Cara do Rafa! O Rafa só olhando pra ver, vai rolar, não vai rolar? Vai ou não vai? rolar? É isso. É isso. Vamos então começar a passar medo, ouvinte. Aqui tem amor e tem medo. Ananda, o que você acha, Ananda, da gente começar com uma história? Ó, a primeira história que a gente vai ler aqui é Dona Maria e sua cadeira de balanço. Minha avó, nos anos 80, era diarista e as crianças ficavam sozinhas em casa. Meu tio, um dos mais velhos, ia pro interior cuidar de uma das casas que a minha avó tinha. Naquela época, tinham muitas casas dessas de vilas, que ficam uma em frente da outra no mesmo quintal. Deve ser tipo Vilinha do Chaves. Minha avó, nesse dia específico, estava trabalhando e chegou ao cair da noite, bem depois que o meu tio. Ela tinha o costume de chegar, tomar o cafezinho dela e sair para fumar, pois não gostava de fumar dentro da casa por causa das crianças. Correta. Meu tio decidiu sair também, para poder contar como foi a viagem pro interior. Minha avó estava no portão fumando quando meu tio atravessou o quintal e viu uma senhora que morava em frente à casa, a Dona Maria, saindo da sua cadeira de balanço e, como era de costume, apagando a luz da frente da casa. Ela acenou pro meu tio no processo e ele retribuiu sem parar de andar em direção ao portão. Meu tio chegou falando para minha avó, Dona Maria, sempre na cadeira de balanço. Quando vai embora, lá pelas 18 horas, apaga a luz sempre igual. Ela nunca muda, né? Minha avó, assustada, disse: "Filho, nessa semana que você ficou fora, a Dona Maria faleceu." Os dois ficaram assustados e foram ver a casa, que estava com a porta trancada, mas com a luz acesa. E ele diz até hoje, quando comenta sobre a história, pois ainda tem muito medo, que quando a viu, foi uma visão nitidamente de Dona Maria. Não parecia um espírito. Tava lá na sua cadeira, acenando e depois apagando a luz.
Acenando e apagando. Oi? A gente já comentou sobre esse cenário de pessoas não saberem que a pessoa faleceu, encontrar na rua, acenar, às vezes até dar um oi, horas depois, dia seguinte, a pessoa fala, não, fulano morreu há tantos dias. Isso é uma parada muito recorrente e, meu Deus do céu. E é uma parada que a gente não tá falando assim de alguém que, por exemplo, que está dentro de um paradigma, que um médium, por exemplo, que, vou colocar aspas aqui, está preparado, né? Então, como é um médium que trabalha paradigmas com espíritos, com reencarnações, e aí a pessoa já tá meio que preparada, né? Mas você tá lá, já pensou, Rafa? Você tá lá, você, Rafa, saiu pra comprar pão na padaria, tá ali de boa, acredita, meio não acredita, mas tipo assim, não é médium, não tô aqui fazendo nada, nenhum trabalho, só estou passando. Passa pela pessoa, cumprimenta, conversa, recebe um retorno. É isso que me deixa maluca. Vê como se fosse de carne e osso e depois morreu. Mano, como assim? Tem essa materialidade, né? Ela tá sentada na cadeira de balanço e ela apagou estava a sentada, luz. balançando, levantou, acenou e apagou a luz. Isso aí... Eu também não ia achar que era espírito. Isso aí é total sobre a pessoa tá apegada na casa. A pessoa viveu, morreu, mas a sombra dela, o eco dela, a próprio espírito da senhorinha tá ali. Você sabe que eu converso muito sobre isso com a minha mãe, né? Esses casos são muito recorrentes, né? De você ver a pessoa ainda cultivando um hábito que ela tinha em vida, né? E a gente tem uma visão aqui em casa bastante xamânica das coisas, né? Dos lugares e tal. De que se a gente for pensar um lugar como um espírito vivo, ou contendo o espírito, esse espírito também tem memória. Então é uma coisa que fica muito gravada naquele ambiente também, sabe? Então a gente pensa nessa possibilidade de ser uma memória do ambiente, sabe? Não necessariamente a pessoa. Tem esse outro ponto de vista aí. Tem um filme de horror japonês que ele parte de uma premissa assim, é totalmente ficção, né? Não é nada assim um filme xamânico, mas ele parte um pouco dessa ideia xamânica das coisas, né? O cara, ele tá procurando espíritos, ele está meio que caçando, né? Meio que é um horror com um pouquinho de ficção científica, né? Ele quer literalmente pegar um espírito pra estudar o fantasma, né? Pra estudar as impressões que eles deixam. E aí ele cria, sabe, algo matemático para encontrar esses espíritos através de repetições, através dessa memória que está dentro das coisas. Na época que eu assisti, eu achei, nossa! Aí agora já existe. Tem, só pra trazer um pouco pro cenário do RPG, no RPG tem umas habilidades de vampiros, enfim, não vou esmiuçar, que você pega a energia dos objetos, né? No rolê mágico também tem muito disso, né? Você se liga à energia dos objetos e a partir daquela energia do objeto você conhece um pouco sobre a pessoa, sobre o que a pessoa passou, o que deixou de passar. E isso é uma habilidade de vampiro. E eu sei que eu já ouvi falar aí no rolê do magista que tem coisa disso, né? Que objetos carregam energia, um pouco disso. Então, talvez é aquilo que eu comentei, né? Não é um eco. Aliás, não é a própria senhorinha que morreu e o espírito dela tá ali, mas é o eco, a energia dela que fez aquele caminho a vida inteira, e voltando, né? A propósito, objetos, energia e tudo mais, acredito, né, que muitos ouvintes, muitas ouvintas e tudo que há no meio, já viram alguns seriados que são muito populares nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma cultura muito forte de médiums, né, e de médium de salão, aquele cara que chega no meio de um monte de gente e fala assim, estou recebendo uma mensagem pra fulano de tal, né, eles têm uma cultura muito forte disso. E existe, né, dizem aí que não é só a ficção, que isso existe de verdade, médiums que trabalham junto com a polícia. Então, além da investigação normal, que é levada normal, eles contratam esse tipo de médium que podem tocar objetos, estar em um lugar e sentir a energia do que aconteceu e sentir a energia, por exemplo, né, achado alguma coisa que o assassino ou a pessoa deixou ali naquela cena do crime. Ele teria a capacidade de pegar aquilo e conseguir rastrear junto. Tem um monte de série, tem mais de uma que tem temas assim. E dizem que isso não tá muito longe da realidade, não. Que diz que é verdade, mas aí é só especulação, eu não sei. Eita. Tem uma série que mostra isso, que é aquele Mentalista, né? Que ele era um médium famoso e ele tá lá colado com a polícia ajudando a resolver casos. Mas uma coisa interessante do Mentalista é que ele, pelo menos no início da série, ele é charlatão, ele não é médium de verdade. Ele é psicólogo, é verdade, é verdade. Uma série de truques. Agora, como eu não vi tudo, não vi até o final, eu não sei se era o charlatão do charlatão, sabe? O cara realmente só tinha síndrome de impostor, né? Mas ele dizia que não tinha, mas aquela ali era uma parada dessa, que
Isso que a Ju falou é muito interessante, porque a gente vê isso realmente nos filmes. E eu fico me perguntando, lembra uma vez, acho que foi com vocês que eu tava trocando ideia, falando que por que magia não funciona em Presidente? Será que existe um grupo... Peraí, quem disse que não funciona? Olha, como assim? se funcionasse, já tinha uns aí que já tinham morrido há muito tempo, hein? Então, assim, será que não tem um grupo de magistas de nível alto que trabalham para a presidência? Tipo as Dora Milaje, que protege o rei de Wakanda, independente de estar lá. Aí nessa aí que tu me falou, tem. Aí eu falei, porque isso explica. Porque tem que ter um grupo ali. Se magia existe e funciona, cada governo mundial tem que ter um grupo desse que protege o cargo. Porque senão, meu amigo, todo mundo já tinha entrado no pacote, sabe? Então, fica aí. Reflexão. Agora, essa história de cadeira de balanço me deixa um pouco cabreira, porque recentemente aqui a gente recebeu, né, a cadeira de balanço que foi da minha bisavó e foi de uma tia-avó, e tava meio avariada, sabe? A cadeira a gente reformou aqui, restaurou ela e tá lá na sala. Tô muito contente com essa cadeira de balanço, que é uma herança de família, mas tô um pouco cabreira agora também. Um pouco cabreira. Principalmente porque você e sua família, vocês são doppelgangers, né? Então você olha pra cadeira, você vai se ver ali, vovozinha. Eu já fico lá, né? Mas delicinha você abrir um livro e sentar na cadeira de balanço, ó. É vibes. Mas tô aqui um pouco cabreira, né? Não quero ver, não. Amo minha bisa. Vibes pra quem não tá vendo, amo né? minha tia-avó, que tá morando no céu. Mas tô de boa. Beijo. É vibes. É vibes. É vibes. Este relato, aliás, né, são relatos, né, são muitos em um, que foram enviados pelo João e são intitulados como Acontecimentos Nada Naturais. Pois, atenção a esta primeira frase, que essa é uma frase muito recorrente. Se você está aqui ouvindo esse programa a primeira vez, você vai perceber que esse pedacinho de primeira frase é muito recorrente aqui. E aí acontecem as coisas. Que começa assim o relato. Meu nome é João. Eu tenho 26 anos e apesar de ser religioso, eu me considero bastante cético. Aí a barata voa. Vamos lá. Os relatos que trarei a seguir não foram presenciados diretamente por mim, mas são eventos sobrenaturais ocorridos na família da minha prima entre 2020 e 2021. Então, olha, muito recente, hein? A sogra da minha prima, que sofria de cirrose hepática, após muitos quadros de piora, em apenas 3 dias foi acometida por uma infecção generalizada, hemorragia, e foi seguido de óbito. E a partir desse momento, os eventos começam a se desenrolar. A morte cerebral de Dona Ana, que era a sogra, aconteceu de madrugada, mais especificamente às 2 da manhã. A sua nora, chamada Maiara, que é a minha prima, acordou muito assustada também às 2 horas do mesmo dia, com um cheiro muito forte do perfume da Ana, tomando todo o quarto. Ela acendeu as lâmpadas, procurou se havia algum objeto da sogra por lá ou se as roupas do marido estavam com o cheiro dela, porém não encontrou nada. Alguns minutos depois, um parente que estava hospedado na casa do casal para auxiliá-los apareceu na porta do quarto, dizendo que também acordaram com o forte cheiro de perfume da Ana e que não conseguiam mais dormir. Vamos ao segundo ocorrido. Após muito sofrimento durante a madrugada, Júlio, o filho da Ana, foi notificado oficialmente da sua morte. O filho estava ao lado da mãe, obviamente muito abatido, até que sentiu 3 tapas de consolo no ombro, como se o seu irmão mais próximo tivesse vindo de algum lugar e feito o gesto. Porém, ao olhar para trás, não havia ninguém além dele e da mãe no quarto. Terceiro ocorrido. Júlio, o filho, pediu para que a sua esposa Maiara e a sua prima Nayara fossem até o apartamento de Ana buscar as roupas que ela usaria no velório. Pois bem, é aí que os eventos começam a realmente assustar. Porque, olha, não sei, eu vou fazer uma observação aqui, João, para mim já estava assustando antes, mas tudo bem, vamos lá. Ao chegarem ao local, as duas passaram pela cozinha e viram uma garrafa cuja tampa rosqueável de metal batia sozinha contra o corpo da garrafa, abrindo e fechando repetidamente. Além disso, 2 copos de metal que estavam sobre a bandeja também se chocavam um contra o outro. Nesse momento, a Maiara olhou para Nayara, muito assustada, e perguntou: Nayara, você tá vendo? Você tá ouvindo isso? E a Nayara, totalmente impactada e assustada, apenas acena com a cabeça que sim, estava vendo. A Maiara, meio que por impulso, diz em alto e bom som: Dona Ana, pode ficar tranquila.
Eu vou encher a garrafa e vou guardar ela na geladeira, porque eu sei que a senhora nunca deixa vazia. E assim ela o fez. As duas foram ao quarto de Ana pensando na roupa que mais a representasse durante a vida. Um vestido prateado de festa, com algumas pedrinhas. Ambas reviraram o quarto, abriram o armário que ficava o vestido e nada. Quando estavam prestes a desistir e pegar uma outra roupa, ambas ouvem passos no corredor. Abruptamente, os passos pararam em frente ao quarto onde estavam. A Maiara novamente ergue a voz. Ana, eu preciso daquele seu vestido preferido. Você poderia nos ajudar? Nayara, que estava próxima ao armário, abre e o vestido simplesmente cai de lá de dentro, como se alguém estivesse entregando. Ambas passaram a procurar um terço de Maria de Fátima. Ana tinha uma gaveta em sua mesinha de cabeceira que guardava todos os terços, mas obviamente o que elas queriam não estava lá. Vasculharam bolsas, gavetas, nada. Nayara sentiu algo que a deixou meio desconfortável. Retomou sua atenção à gaveta de terços e, ao abri-la, se deparou com o bendito terço por cima de todos os outros. Por fim, como se não bastasse, Nayara, a sobrinha da Ana, sabia do amor da tia por uma planta e afirmou para a prima: vai chamando o elevador que eu vou regar a planta da tia. Então ela molhou a planta e foi levar o recipiente de água de volta na cozinha. Ao passar pela sacada, a planta havia se fechado e caído praticamente morta. Nayara saiu do apartamento correndo. Vale ressaltar que a Ana tinha um filho muito doente e ela era muito apegada a ele. Pablo teve uma grave complicação em sua saúde e precisou ser internado. Durante a internação, ele contraiu Covid 2 vezes e não resistiu. Enquanto ele estava internado, sempre aparecia um arco-íris no lugar do sofá no qual ele sentava. Porém, no dia em que o Pablo teve uma grande piora, o arco-íris pela manhã passou a pegar o sofá todo e durante a tarde simplesmente desapareceu. Ana olhou para o seu marido e disse: ele se foi. Minutos depois, recebeu uma ligação de confirmação de seu falecimento. E esse arco-íris nunca mais apareceu no sofá e nem no apartamento. Nossa, gente, quantas coisas, né? Muitas coisas. Aí eu lhe pergunto, João, dá pra ser cético depois de tudo isso? Rapaz, é muita coisa, muita coisa. Um beijo, João. Espero que a sua família esteja confortada na medida do possível, tá? Mas olha quanta coisa, né? Pois é, Ju, eu ia até comentar, né? Além de muita coisa, assim, um momento super traumático, muitos traumas, muitas dores, muita sensibilidade. Olha, João, até pra quem é cético, assim, são muitas sensibilidades, muitas sensações mesmo, pra gente não sentir e não se comover também, sabe? E os sustos, né? Nossa, você já tá ali, você já tá triste, você tá num velório, você tá cheio de dor, você tá ali, a gente meio que tem uns segundos de negação, né? Pra ter esse enfrentamento que é normal. E aí vem alguém, vem um fantasma e ainda bate no seu ombro 3 vezes. Tuc, 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 tuc. Nossa! É a força das meninas, gente, né? A Maiara, super assertiva ali, quando ela percebeu que tava rolando uma presença de perguntar, de solicitar as coisas, né? Achei muito forte, assim. Fortíssimo. Se no toque do ombro eu já teria caído dura no chão também, gente. Nossa. Duvido, Ira. Duvido. Você ia trocar um lero, tenho certeza. Zé Povinha, né? Eu queria perguntar mesmo, né? Eu já pergunto logo como é lá em cima. Aí a pessoa responde: eu não tô lá em cima. Primeiro você acha aí minhas coisas, depois a gente conversa. Não, cara, negócio de contato. Por exemplo, aqui em casa, Tabata sabe disso, eu até brincava com ela sobre isso. A gente tinha uma garrafa que quando ela ficava em cima da mesa com água, a tampinha dela ficava levantando e batendo, sabe qual é? Ela tava, tá lá, tem um fantasma na garrafa. Eu falei, que nada, isso aí é a pressão atmosférica do barômetro fazendo a tampa subir e descer com a pressão que gira. Aí ela ficava olhando pra minha cara, aí eu, não, tô inventando agora essa porra. Por que você tem que inventar, ué? A tampa subindo e descendo da garrafa, do nada. Tem que inventar. Mas eu nunca parei pra pensar que podia ser, sei lá, minha mãe querendo um copo d'água. Toda vez que isso acontecer, eu vou perguntar. Fala, véia, quer um copo d'água? Mas eu gosto de quando o cético relata uma série infinita de coincidências e se mantém cético. Eu acho que o cético, para se proteger e se manter cético, ele se nega automaticamente e manda e-mail pra gente, entendeu? Aí fala assim, não, eu vou expurgar isso dentro de mim, né?
Mas eu sou cético, eu não acredito em nada, mas olha quantas coincidências misteriosas. Esses céticos não se aguentam. Gostei desse relato, que a hora que ele falou que aí sim ia começar a parte assustadora, já tinha vindo 3, 4 coisas assustadoras antes, né? É o famoso até aí tudo bem. Mas não tava então, nada bem. Aí o Lúcifer apareceu, mas até aí tudo bem. Então, porra. E aí sim. Eu, aliás, vou mandar um beijo aí pra rainha do E aí, tudo bem? Que é a Mabê, né? E aí, tudo bem? Mas, pois é, Ananda, eu também. Quando ele falou isso, depois de ter contado tudo aquilo, eu já falei, mas ué, João, pra mim já Tava bom, já tava treta, né? Já tava bom, já tava me dando muitas provas. Mas é isso, né? A gente não sabe qual é o perfil. Eu tô falando qual é porque eu não acredito que quando a gente morre a gente acaba, né? Então a gente não sabe qual é o perfil da Ana, né? O que a Ana fazia em vida. E se a Ana também era metida com essas coisas? De estudar o outro lado? E se a Ana também era sensível? Porque a Ana percebeu a morte, né? Infelizmente, do filho. Né? E já tinham coisas que mega se manifestavam na casa dela, então, porque também, né? Eu fico pensando, se você já tem um pouquinho disso, talvez no seu passamento, por que não também ajudar as pessoas ao seu redor, manifestando as coisas pra deixar mais fácil, né? Foi o que ela fez, ó, tá aqui o vestido, tá aqui o tercinho, tá aqui tal coisa, enche a garrafa de água gelada. Eu aposto que você, ouvinte, vai pensar 2 vezes em tomar a água e não devolver na geladeira ela completa com água. Se liguem. Como diz a Regina Roca. Se liguem! Tem uma coisa também, principalmente por causa do Rafael aqui e acrescentando com esse relato, eu acho que depois a Ju pode explicar até melhor, né? Porque a Ju é a minha curadora prânica aqui. E eu sempre levo, né, pra terapia, as coisas que estão acontecendo comigo durante a semana, é o que a gente faz, tal, né? E aí eu sempre tenho uma conversa com o meu terapeuta, independente de paradigmas, a gente tem conversas pra centralizar no que na parte de saúde, na parte científica, no sentido de entender as coisas que estão acontecendo comigo, mas coincidentemente, na semana seguinte, a Ju vai lá com as pedrinhas, nossa, Ira, aconteceu isso com você. Aí eu ligo pro meu terapeuta, então, sabe aquilo que aconteceu? Teve uma vez, Rafa, isso assim, foi uma reação física, a reação emocional muito forte, assim, que eu já vivi. Eu e o Andrei, a gente morava numa kitnet. E aí teve um dia de sábado de sol maravilhoso, a gente tava se arrumando pra curtir o dia, aquela coisa de casal, de repente vira a chavinha, o que tava feliz vira o inferno, né? A gente começou a tretar. E aí eu tinha acabado de colocar uma garrafa de cerveja em cima da pia. Como era kitnet, gente, era um cômodo só, sabe? Então tava tudo ali muito próximo. Coloquei a garrafa em cima da pia e aí a gente tava tretando, nem lembro o que era, gente, sabe? Bobeira mesmo, né? Porque casal briga de bobeira mesmo. E a gente começou a tretar, sabe? Tipo, parecia que a casa começou a ficar escuro, sabe? Lá fora, mó sol, sabadão, São Paulo, galera saindo, né? Não tinha pandemia ainda, galera indo pra galeria do rock, tudo feliz. E dentro do apartamento começou a ficar preto, assim, ó, parecia que tava uma tempestade, sabe? Ficou sinistro. E a gente brigando. Não tinha nada a ver com o sobrenatural, gente. Não é manifestação de fantasma, entidade, nem nada. Estávamos nós dois tretando, mas a energia do lugar virou. O quarto ficou, assim, né, que era a casa, era tudo, ficou escuro e tal. E a garrafa de cerveja que estava em cima da mesa, ela explodiu. E ela molhou tudo, assim, ó. Foi vidro e cerveja, assim, ó, tudo. Puf. Sabe, não pegou na gente porque ela tava numa quina, assim, da parede, então a gente tava, né, por um outro lado, é tudo o mesmo cômodo, mas a gente tava atrás da parede, mas o resto, assim, ó, explodiu. Eu sei que não foi fantasma, eu sei que, tipo, não era minha avó ali me avisando de nada, não era nenhuma entidade entregando recado, não. Mas a energia que a gente tava ali na treta mudou o nosso dia. Mudou, tipo, tudo. Botaram ali uma Ariana Taurina pra brigar, explode até as garrafas, né? Aqui em casa é pra explodir muita coisa também, só que geralmente quando tá tretando, eu tento só ouvir, não falo nada. Correto. Geralmente funciona, geralmente. Porque 2 arianos discutindo, o pau tora. Que a garrafa poderia estourar na sua cabeça. Vai criando aquele vórtice, né? Aqui em casa ia estourar a garrafa de plástico. Garrafa de plástico parada em cima da... Pá! Que porra é essa? Garrafa de plástico explodindo.
Mas veja o lado bom. Eu tenho certeza que depois de explodir a garrafa, vocês pararam. É, né? Porque aí o medo, né? Eu estou dizendo agora, tranquilamente, porque agora eu conheço a Juliana, conheço a Nanda, conheço sobre energias, limpezas energéticas. Naquela época não, né, meu amigo? Explodiu, a gente abaixou a cabeça, assim, sabe quando você põe a mão? Abaixa a cabeça e sai correndo. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? É sobre isso aí, tá vendo? A energia parou a briga do casal e uniu vocês. As madamas vão parar de brigar aí ou eu vou ter que fazer barulho aqui? Vai ver que era sua avó explodindo a garrafa pra vocês pararem de brigar. Nossa, aquela cena do filme Ghost, né? Muito boomer agora, né? Aquela cena do filme Ghost que o cara tá ensinando a derrubar a latinha, né? O fantasma lá em casa jogando a garrafa de cerveja no chão e... Não aguento mais vocês! Não aguento mais essa casa! O espírito da casa tá lá. Na minha casa, não. Barraco aqui na minha casa, não. Vou parar com isso aí. Alucard. Olá, meu nome é Larissa, tenho 23 anos e sou estudante de psicologia. Desde sempre, sinto uma presença que me acompanha, uma sensação constante de estar sendo observada. Até aí, qualquer paranoia pode ser usada como justificativa para minha sensação, mas fica difícil simplificar desse jeito quando a presença se torna algo que me alcança no plano físico. O primeiro episódio que me lembro ocorreu quando eu tinha por volta de 13 anos. Estava deitada, virada com o rosto para a parede e de costas para a porta do meu quarto. Em algum momento da madrugada, senti a porta ser aberta e uma presença alta se aproximar lentamente da minha cama, se sentar na beirada e pôr a mão no meu ombro. Senti essa mão pousar e pesar. Me virei achando que era minha mãe. Quando eu fiz isso, não tinha ninguém e a porta do meu quarto permanecia fechada. Até aí, ok. Paralisia do sono, pensei comigo. Virei de novo para o canto e voltei a dormir. Alguns anos se passaram e permaneci com episódios que considerei ser paralisia do sono. Na época, até cheguei a relatar as minhas experiências para amigos e colegas que tentavam me convencer que era um fantasma. Eu até cheguei a nomeá-lo, dizendo que era meu encosto de estimação chamado Alucard. Na época, eu estava lendo Drácula. Porém, recentemente, um episódio específico que aconteceu em 2018 mexeu comigo. Eu estava meio dormindo, meio acordada e com frio, mas senti uma preguiça enorme para levantar e buscar um cobertor no quarto dos meus pais. Eu obrigatoriamente teria que ir até o quarto dos meus pais pegar esse cobertor. Em certo momento, senti as mesmas sensações descritas nesse episódio que eu acabei de falar para vocês. Porta abrindo, presença se aproximando, mas dessa vez o Alucard não se sentou na beira da minha cama. Ele me cobriu com um cobertor. Novamente, meu lado racional tentando me convencer que era minha mãe, que ela tinha levantado, pego um cobertor e coberto a sua filhinha. Normal, né, gente? No dia seguinte, eu acordei e fui conversar com ela. Mãe, a senhora levou um cobertor pra mim de madrugada? Não, filha. Dormi que nem uma pedra. Como assim? Alguém me cobriu, alguém levou um cobertor pra mim. Foi você, pai? Pai dela disse, bem, eu não fui. Tem certeza que não foi nenhum de vocês? Temos, não foi. Por um acaso, eu fui no quarto de vocês, né? Ela se colocou como sonâmbula, né? Ela me fala, eu poderia estar sonâmbula, ter levantado e ter pego um cobertor, né? O guarda-roupa dos meus pais é bem barulhento. É impossível de abrir sem fazer um estardalhaço. Então, eles também teriam escutado se fosse eu a ir buscar e pegar esse cobertor. No final, nenhum de nós sabia quem pegou e levou o cobertor para mim de madrugada. Ninguém mora na casa além de nós três. E mesmo se tivesse sido qualquer um de nós, o guarda-roupa teria denunciado, ele teria sido aberto, teria sido movimentado. Ninguém sabe como esse cobertor saiu do guarda-roupa e foi me cobrir. Comentando os casos ocorridos com uma prima que segue um paradigma da doutrina espírita, ela assume ter sido uma presença ao meu redor e que sempre sente coisas esquisitas quando dorme no mesmo cômodo que eu. Se eu acredito, não sei, mas espero do fundo do meu coração cético que o Alucard não passe de uma mistura de paralisia do sono com sonambulismo.
também é assustador, né? Não deixa de ser assustador. Totalmente assustador. Tudo. Eu tenho experiências não muito legais com paralisia do sono também. A minha mãe também tem. A família da minha mãe de Pernambuco, ela fala que é o pesador, né? Ela acorda e fala, o pesador me pegou essa noite. É assim que eles falam. Ela teve essa semana aí, inclusive. Teve uma casa que eu morei que umas 3 vezes alguém tentava me enforcar, e eu tinha essa experiência, né, de paralisia do sono. E uma casa que eu morei posteriormente, eu morei num quartinho atrás de um boteco, de um barzinho mesmo, sabe, desses de tiozinho. Tive uma experiência dessa de paralisia do sono com um cara bêbado, que ia se aproximando da cama, assim, sabe aquele bêbado bem caricato, tipo o sketch do João Canabrava? O cara falando tudo meio esquisito, andando meio torto. Ele veio e se jogou por cima de mim, na horizontal, na cama, sabe? A gente virou uma cruz, eu tava deitada de barriga pra cima e ele se jogou. E aí, lentamente, porque quando a gente tá com paralisia, a gente não consegue nem gritar, nem se mexer, nem nada, né? Fica aquela angústia. Eu tenho um macete que é focar a atenção no dedo do pé. Se eu conseguir mexer os meus dedinhos do pé, eu consigo sair daquele estado e mexer o resto. E aí foi o que eu fiz. E eu fui virando lentamente o corpo pra jogar ele no chão, né? Fui virando devagarzinho, assim, com nojo, com medo, com pânico. E consegui jogar ele no chão e voltei a dormir. Caralho, é uma Beatrix Kiddo do astral, velho. Agora, quando você falou assim que... Não sei se vocês já viram este filme, gente. Agora eu falo assim, porque pra mim é muito óbvio, mas as pessoas mais novas não viram, né? É verdade. Eu estou entrando já nesse choque geracional. Qual o filme, Ju? Desculpa. Kill Bill. Kill Bill. Ah, vi. Que tem uma personagem, né? Sem dar muito spoiler, que passa muito tempo acamada. Não vou contar porquê, e aí ela precisa retomar, de repente, assim, mais rápido do que ela planeja, os movimentos, e ela faz esse lance de focar no dedão do pé e tipo, vai, vamos lá, vamos mexer um dedão por vez, vamos lá, você vai conseguir. Você foi começando a contar, eu falei, mano, é a Beatrix Kiddo do astral, velho, pra pegar o povo lá. E assim, não sei se é algo sobrenatural, não sei se é a minha cabeça, não sei se é a minha mente, mas é sempre um estado de extrema angústia, de extremo pânico, e que você, sabe quando dá aquele grito falhado? Você tenta gritar, tenta chamar, não sai, é desesperador. Eu nunca tive paralisia do sono, não. Sortudo. Bem, mas eu não sofria, não, porque eu não sentia nada. Mas eu tive muito sonambulismo. Quando eu era jovem, de criança para adolescente, eu era sonâmbulo pesado, do tipo que... Aí minha mãe começou a esconder a chave de casa, porque eu abria a porta e ia pra rua. E minha mãe já foi umas 2 ou 3 vezes me buscar na rua, ela acordar, escutar a porta abrindo, quando ela sair, eu tava no quintal, abrindo o portão e saindo do quintal, e ela me conduzir de volta. Ela e minha irmã ficavam conversando comigo, ela falava que eu ficava de olho aberto, ficava conversando... Mas ela não entendia o que eu falava. Ela falava que eu falava um bagulho que não tinha nada a ver. Ela falava que eu falava português. Só que era um português meio embolado, meio truncado. E isso aconteceu comigo mais de uma dúzia. Meio goético, né? Meio falando latim, chamando demônio, que nem do Supernatural. Mas... se fosse, eu falaria. Com certeza o demônio. Mas não era o ponto. Certeza. Pelo menos ela dizia que não entendia, ela falava que era um português confuso. Talvez seja latim, que ela achava que era um português confuso, vai saber. Vai saber. Mas aconteceu mais de uma dúzia de vezes, bem mais. Esse negócio que você tá contando, Jaca, eu acho que eu já contei aqui. Vocês me perdoam se eu estiver repetindo de novo a história, porque eu sou essa pessoa velha. É isso mesmo. Eu sou essa pessoa velha. Repete mesmo. Repito. Eu tinha uma amiga de faculdade que os porteiros do prédio onde ela morava, os pais tiveram que conversar com todas as pessoas que trabalhavam no prédio, porteiro, enfim, porque essa minha amiga foi encontrada um dia sentada no meio-fio, na frente do prédio, tipo com uns galinhos na rua, assim, tipo, de pijama. Ela saía e ela se perdia. Então, várias vezes o que acontecia era, né? Vamos esconder a chave da porta da frente. Então, a mãe trancava e escondia a chave. Ela revirava as coisas e achava a chave. Se ela não achava, ela fazia uma bagunça na sala. E a mãe acordava com o barulho e tentava botar ela na cama. Mas teve uma vez que ela chegou a escapar, porque ela conversava normal com as pessoas. Então, diz que na época, né, ela contou que o próprio porteiro falou assim que ela disse: boa noite, fulano, pode abrir aqui pra mim a porta? Ele tá viu ela de pijama, falou, sei lá, né, a menina vai sair de pijama, né, é história, né, pro porteiro, pra contar depois. Se fosse no Rio de Janeiro, sair de pijama 1h da manhã é super normal. Em Copacabana, a galera faz isso, padrão. Aí falou, tudo bem, abriu, ela saiu, se sentou no meio-fio, o bom é que era madrugada, então não tava passando muito carro, aí de repente aparece a mãe e o pai desesperado, cadê a... A moça.
A moça! E aí ela tava sentada no meio-fio. Então eu mega acredito nessas histórias de sonambulismo. E o dela era muito feio. E o dela era tão feio e ela tinha que tomar medicamentos e tal. E quando ela não estava bem, ela tava passando por períodos de estresse, ficava muito pior, ficava muito recorrente. A mãe e o pai resolveram botar câmera na casa. Então passava ela andando pelos lugares, acordando, mexendo na geladeira, tirando todas as coisas do armário e botando de novo. Coisas do gênero. A minha mãe me entendeu como que era que ativava o meu sonambulismo. Era isso aí, não era estresse, não. Mas se eu tivesse passado um dia muito agitado, tipo, correndo, brincando na rua, subindo em árvore, jogando bola, tivesse muito pilhado durante o dia, à noite era quase certo de eu sonambular, andar por aí. Aí ela ficava falando que quando a porta trancava, ela acordava, eu tava de cabeça na parede, tipo filme de terror, sabe qual é? Eu do lado da porta com a testa, do lado da porta. Parado, porque eu não conseguia sair, e com a mão na maçaneta, fazendo pra abrir, eu ficava parado ali, às vezes, ela parava do meu lado, conversava, aí eu falava com ela, às vezes eu sentava no sofá, aí ela conseguia me conduzir pra cama, eu dormia, ela sempre perguntava, minha irmã é 5 anos mais nova do que eu, então, tipo, eu tinha 12 anos, minha irmã tinha 7. Aí minha mãe ficava, irmão, você lembra que tu acordou? Que não sei o que. Eu? Claro que não. Aí ela ficava me contando. Aí minha mãe, não, deixa pra lá. E minha mãe não falava pra mim. Mas minha irmã começava a me falar e depois a minha mãe começou a me contar sobre andar de madrugada. Teve uma vez que meus primos presenciaram uma dessa, ano novo. Acho que era ano novo. E foi engraçado, porque já tinha muitos anos que eu não ficava sonâmbulo. Eu tinha uns 17, 16 anos, já tinha vários anos que eu não andava. E meus primos estavam jogando videogame. E antes de dormir, eu falei assim pra eles, antes de vocês pararem de jogar, me acorda que eu vou jogar. Eu vou descansar um pouco e tal. Aí eles, tá bom, Rafa, vai lá. Aí eu deitei, beleza. Aí acordei no outro dia, porra, seus viados, ninguém me acordou pra jogar, caralho, queria dormir só 2 horinhas ali. Aí eles, tá maluco? A gente te acordou, você veio, sentou do nosso lado, criticou o nosso jogo. Aí a gente perguntou se tu queria jogar, tu falou que não queria jogar, levantou e foi dormir. A gente, pô, vai jogar noite, deixa eu dormir, porra. Me xingou e tudo e dormiu. Imagina a mãe do Jacaúna segurando ele bebê no colo, ansiosa pelo momento em que ele ia deixar de ser bebê pra ela conseguir dormir, o que nunca aconteceu. Foi enganada. Foi ludibriada. Foi tapeada, Caraca. né? O pica-pau. Rafa, seu sonambulismo é muito louco, mano. Tipo, é muito vivo, assim, muito Isso, carnal ativo, mesmo, né? na coisa. É ativo. E essa foi a última sonambulada que eu dei, assim, que eu tinha uns 16, 17 anos, eu acho. E nunca mais. Tabata nunca relatou eu sonâmbulo. Ou, de repente, ela nunca reparou que eu estava sonâmbulo em algum momento, vai saber. Mas é isso, mano. Sonambulismo é um negócio real mesmo, quase o Chaves. Só que eu de olho aberto, sempre de olho aberto, conversando. Se a pessoa anda de olho fechado, a pessoa já nota. Mas, pô, de olho aberto, estranhíssimo. Essa história do Jacaúna me fez lembrar um episódio, a gente tava falando da série, né, o Mentalista, me fez lembrar um episódio do Dr. House, que é o mentalista do hospital, que uma moça sofria de sonambulismo severo, assim, igual o Jacaúna. Não, nem tanto, dela era pior. Então, ela tinha terminado um relacionamento recente, só que o ex-namorado dela morava num apartamento no mesmo prédio. E ela apareceu grávida, desesperada, sem saber como ela tinha engravidado. Enfim, resumo da história, dando um spoiler aqui, ela acordava de madrugada, ia até o apartamento do ex-namorado, transava com que horror. ele, voltava pro apartamento e dormia sonâmbula. E o cara achando que ela tava acordada, tipo... Não foi um lance estúpido, sabe? Era um lance... O cara achava que ela ia toda a situação horrível. Sabe? Tipo... Nossa, toda a situação horrível. Horrível, cara, tudo. pra ela, tudo. Ai, meu Deus. Esse episódio é muito doido por causa disso. Os caras, porra, ela não posso estar grávida no trânsito. Imagina, eu terminei meu relacionamento, eu moro sozinha. Eu moro sozinha, o que aconteceu? Aí foram investigar se ela foi estuprada, foram investigar uma porrada de coisa, e não tinha vestígio, não tinha nada. Aí descobriu que o ex-namorado morava no meu prédio, aí investigaram se o cara tinha feito alguma coisa com ela. Ela tava indo lá no apartamento do cara. Aí o cara falou, não, pô, ela foi lá em casa várias vezes, e a gente tá meio assim, ela finge que não me conhece durante o dia, mandava numa dessa, ela passa por mim no corredor, não olha na minha cara, mas eu entendo qual é o lance dela, que não sei o quê. Claro que entende, né? Claro. A mulher ia lá, transava com o maluco, o cara ficou até chateado, porque ela não falava com nada, mas, tá vindo pelo menos. De noite vai lá em casa, de dia não olha na minha cara, né? É essa pegada aí, mano. Eu falei, caraca, calcula. Então, cuidado. Que louco. Se você mora no meu prédio, seu ex-namorado, seu ex-marido, muito cuidado. A cara da Juliana. Eu tô chocada, real, velho. Que história treta, mano. Chocada. A história aqui que eu vou contar pra vocês é A Moto Amaldiçoada.
aconteceu nos anos de 2009. Eu deveria ter 16 ou 17 anos. E como a maioria dos adolescentes, eu morria de vontade de ficar maior de idade. Tirar a habilitação e sair por aí de moto. Um belo dia, meu pai comprou uma moto. E eu fiquei todo animado, pois ele deixava andar nela. Porém, por inúmeras vezes, quase sofri acidentes. E eu nem ligava, amava pilotar aquela moto. Até que do nada, coisas esquisitas começaram a acontecer na nossa casa. E a partir de então, portas abriam e fechavam sozinhas. Barulhos estranhos, objetos caindo, mas claro, não dávamos importância alguma. Até que uma bela noite, meu primo, que é PCD e não fala, estava em casa, sentado no sofá da sala, de frente para a porta, me esperando tomar banho para sairmos. De repente, uma mulher de vestido longo e branco passou caminhando na frente da porta, bem calma. Ele entrou em pânico e começou a esmurrar a porta do banheiro desesperado. Eu saí sem entender nada, pois ele estava muito agitado e eu não sou muito bom em libras. A solução foi uma folha de papel e lápis. Foi aí que ele desenhou uma mulher de branco passando por uma porta. Nossa, teu primo desenha bem, hein? Na hora ficamos sem entender o porquê, até que descobrimos uma verdade sobre a moto. Chegou aos nossos ouvidos que um rapaz conhecido nosso sofreu um acidente com a namorada numa moto. A namorada bateu a cabeça e ambos achavam que não precisavam ir ao hospital. Então ele a deixou em casa e foi embora. No dia seguinte, quando ele foi vê-la, ela havia morrido quando dormia. O que meu pai não sabia era que havia comprado exatamente a moto que a moça se acidentou. No dia seguinte ao avistamento da moça, meu pai vendeu a moto. Vale lembrar que aqui em Pernambuco, muita gente fala que veículos de acidente são assombrados. Até hoje, sempre lembro da história do desenho. Fico todo arrepiado. Olha, eu tenho péssimas histórias com motos. Eu não gosto muito de andar de moto. Moto, pra mim, só jogando no GTA e no Cyberpunk mesmo. Porque na vida real eu não sou muito chegado em moto, não. Mas, de qualquer forma, primeiro que eu fiquei muito surpreso do seu primo desenhar tão rápido e vocês entenderem que é uma mulher de branco passando pela porta. Viga aí a habilidade técnica dele. E o segundo que vem aquela história dos objetos, né? Que objetos carregam uma energia, carregam um espírito, carregam alguma coisa com ele. E o curioso é eu queria saber como você descobriu que a história da moto era todo esse rolê devido a seu primo ter visto a mulher de branco passar. Então, cara, ainda bem que seu pai vendeu. Será que... Aí a pergunta, o seu pai vendeu e contou que tinha um encosto na moto? Ou ele vendeu só falando, não, tá barato porque eu tenho que pagar uma dívida, né? Como que ele se livra de uma moto amaldiçoada rápido? Fica aí a mensagem. Pois é, nossa, vale para a mesma coisa que a gente tava falando da casa, né? E foi muito recente também, né? Teve o acidente, logo em seguida eles já compraram, tanto que, no velório eles já estavam vendendo a moto porque descobriram que estava amaldiçoada ali, né? Supostamente estava amaldiçoada, que estava com o espírito, mas você imagina, né? Foi tudo muito rápido, né? Como a Ju fala do trauma. Muito rápido. Tá ali impregnado ainda. Muito rápido. E a gente sempre fala também aqui um pouquinho sobre esse lance de morte, não só de morte repentina, mas morte violenta, né? Uma morte que acontece num acidente, né? Sei lá, a gente já falou tantas vezes sobre essas coisas e é um impacto muito grande, né? E eu super, assim, pra mim, eu super acredito que isso impacta, assim, na alma da pessoa, né? Se isso existe, tá? Não estou empurrando a minha crença sua goela abaixo, mas pra mim eu fico pensando, né, que deve ser bastante difícil você entender o que aconteceu, né? Se a gente já demora um pouco pra entender vivo, quando acontece algum trauma, a gente demora um tempo pra absorver, imagina o resultado daquele trauma que você viveu é que você perdeu a vida. Às vezes eu me pego pensando nesse tipo de coisa, sabe? Ju, isso é louco, porque a gente fala muito disso, né? Quando uma pessoa sofre um acidente, uma concussão, é importante a pessoa ir direto pro hospital e tal, né? Porque ela pode ter alguma coisa que não aparece quando a pessoa dorme e aquilo ali leva uma coisa fatal. Nesse caso, é muito louco, porque é exatamente o que você estava falando. Calcula, você dorme e você acorda em outro lugar. Quem sou eu? Onde que eu tô? Será que tem instrutor no outro mundo? A moça não tava esperando a morte, né? Ela sofreu um acidente e foi pra casa dormir, descansar do susto, né?
E não acordou. O namorado deixou ela em casa, E né? que lugar, né? Direitinho. Porque a gente imagina vários aqui enquanto a gente tá vivo, mas na verdade a gente não sabe. Então, como você falou, Rafa, acordou e que lugar é esse que você acordou? Será? Aí que tá uma coisa interessante. Não é na mesma casa que ela vivia. Mas ela ficou empregada na moto, sabe? A energia dela ficou impregnada na moto. E onde a moto vai, porque ela sofreu um acidente na moto, mas ela não morreu na moto. Ela morreu na noite seguinte, sabe? É uma coisa interessante. Porque o eco dela, o espírito dela ficou na moto, que ela sofreu um acidente, mas ela não morreu na moto. Ela não morreu na hora. Interessante. Isso aí é uma coisa a se observar também. Curioso. Observar e passar medo, né? Pois é. Tadinho. Ele não mandou o nome. Bem, você ouvinte que mandou sua história, eu fiquei com dó, né? Ele todo animado no início da história, todo serelepe, adolescente, todo feliz, né? E termina... Sua moto. Pois é. É isso, minha gente. Depois dessas histórias onde todos ficam... Bom, todos aqui da mesa, né, que estamos gravando, ficamos totalmente arrepiados, muito, muito impressionados com todas essas histórias do programa. E a gente quer saber agora de vocês que estão aí do outro lado ouvindo. Como vocês se sentiram? Vocês ficaram também, assim, apreensivos? Existe alguma coisa parecida que aconteceu com vocês? Não deixe de comentar com a gente, marca a gente nas redes sociais. Nós estamos como @MundoFreak no Twitter, também no Instagram e também lá no Facebook. A gente é o Mundo Freak Confidencial, tá bom? Então ouça e comente, indique para os seus amigos também. Mas a gente já vai encerrando o programa de hoje, não é mesmo? E agradecendo a presença maravilhosa de Rafael Jacaúna. Rafael, faça seu jabazinho, meu amor. E aí, gente, tudo bem? Quem acompanha aqui o Mundo Freak, ou se você chegou agora, ou se já tá aqui há muito tempo, não se esqueça de acompanhar cada um de nós nas redes sociais. A minha rede especificamente é Jaca Freak. Freak de Mundo Freak, sabe qual é? E Jaca de Jacaúna, exatamente. Não é de jaca da fruta, mas poderia ser. Só cuidado com onde você botar o pé na jaca ou comer jaca, cuidado. Pode infringir meus sentimentos. Então... Ui, então... Gostosa, hein? Carne de jaca, delícia. Mas a Nanda fala assim, mas ela não quer comer, não. Então vamos voltar aqui. Então me siga também lá na Twitch e no Instagram. Fazemos lives lá na Twitch. Lives de RPG de mesa, lives de jogando joguinhos. Estou jogando atualmente Cyberpunk, vou jogar em breve Shadow of Mordor, jogando coisas com Ponzuzu de vez em quando. Então fica aí, siga também todos nós, inclusive Ponzuzu fazendo lives incríveis na Twitch também. Fica aí a mensagem, Ponzuzu Ju, né? É verdade. Obrigada, Rafinha. E você, minha deusa maravilhosa, Ananda Mida, faça, por favor, o seu jabazinho também. Dê tchauzinho pros nossos ouvintes. Claro. Ó, quem quiser me seguir no Twitter é @inominanda. Quem quiser me seguir no Instagram é @ananda_mida, MIDA. Vocês também me encontram ouvindo o Mundo Freak, no @Mundo Freak, também no @Magicando. E se você ainda não ouviu o episódio do Magicando de Previsões 2022, corre lá, que foi o nosso primeiro episódio presencial desde que começou a pandemia, e ele tá, ó, chuchu. E um pouco assustador também. Vai lá, vai tá bom. É verdade, infelizmente, né? E você, dona da porra, also known as a dona da porra toda, Ira Croft. A patroa tá on, Ira? Epa, tô chegando. Deixa eu pegar a cerveja aqui. É isso, gente. Você é que ouvir o nosso programa, como a Ju falou, siga a gente nas nossas redes sociais, escute os nossos demais programas, as nossas demais atividades e estamos aqui para passar medo. Quais são as suas arrobas também pessoais, Ira? Conta pro pessoal. Ó, gente, me segue tanto no Twitter quanto no Instagram, @IraCroft. Muito bom. E se também você que está ouvindo aí quiser me seguir nas redes, também ficarei muito grata, tá bom? As minhas redes são @_Ponzuzu com Z, tá bom? Vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram com esta arrobinha. E como o Rafa já disse, eu também faço lives na Twitch. twitch.tv/Ponzuzuju. Vai ser um prazer receber vocês todos lá, tá bom? E se você, né, lembrando, né, eu fiz aquela perguntinha pra você antes de dar tchau, né? Tem uma história dessa? Tem alguma coisa que passou na vida? Um parente que ninguém sabe explicar? Virou a história da família? Virou o lore da família? Virou o lore dos amigos? Envia teu relato pra gente. Faz o seguinte, escreve um e-mail para contato@mundofreak.com
e lá no campo do assunto você coloca aconteceu comigo e coloca o título da sua história, tá? Obviamente que pode ser anônimo, mas se você quiser que a gente diga seu nome, a sua cidade, a gente pede por gentileza que escreva direitinho lá e também que autoriza o uso e a divulgação do seu relato, tá bom? Muito obrigada por estar aqui conosco e a gente se vê no próximo Aconteceu Comigo. Eu imagino muito, desculpa, eu imagino muito adolescente empolgado. Não. Para aí, vamos dar um pause aqui na história. Totalmente born to be wild das ideias. Tem uma música brasileira que é isso, sabe qual é? Pô, esqueci de uma banda famosa dessas antigas. Vital e Sua Moto? Vital e Sua Moto. É isso aí, beijo, Paralamas. Né? A gente tá só com referências boomer hoje aqui nesse programa. Hoje é só, a gente tá provando que a gente tem 30 a mais. Eu tô chutando baixo 30, tá? Então... Socorro! Me expõe, Jacaúna. Que isso? Todos nós, né? Ninguém aqui A Ananda que é mais jovem aqui, né, Ananda? Mas a Nanda já é vovó. Que não. Eu acho que não sou, não sei. Tu tá com 34, Ananda? 33. Porra, bem mais jovem. Eu tenho 35. Uau, nossa, como é muito mais velho. A Ananda é um bebê. A Nanda é um nenê. Eu achava que a Nanda tinha 23 ainda, Nanda. Eu sou uma avó de 33 anos, gente. Só me falta netos. Eu só sei que a Ananda tem mais de 30 por causa da história da MILF que ela me contou uma vez. Ela, porra, Jacão, eu sou MILF e tenho 30... Ela falou eu 33. Nunca disse que eu era MILF, veja bem. Não, o cara que foi... Fudeu, a Jota, socorro. Mas foi ela que falou, pô, um cara de 24 anos me chamou de MILF no trabalho. Eu fiquei zoando ela, pô. Fiquei coitada, né? Eu tenho 37, bicho. Eu já tô batendo ali na portinha dos 40 já. Eu tô assim, eu não quero. Calma aí, deixa eu tirar o gato aqui que tá meio pra cacete. O Eric, quando completou 40 anos esse ano, ele olhou pra mim, olhei pra ele, a gente viu que era meia-noite. Aí ele fez assim, eu já tenho 40 anos. Eu falei, como é que você está se sentindo, Eric, com 40 anos? Ele falou, com dor nas costas. Cara dele respondeu foi assim. E ele levantou do sofá, tipo... e foi assim que ele comemorou 40 anos. Ó, jovens que estão chegando nos 30. Depois dos 30, a gente começa a sentir dor nos lugares que a gente nem sabia que a gente tinha. Nos músculos que a gente nem sabia que existia, entendeu? Pô, Nanda, mas aí... Nos nervos. Eu vou te falar que eu com 21, 22, já sentia dores que hoje eu não sinto mais. Olha, vai renovando o ciclo de dor. Porque com 20, eu trabalhava em boteco, bar, eu carregava caixa de cerveja demais, quando meus 15, 14 anos. Putz. Então minhas costas sempre foram muito lascadas. Com 20 e pouco, eu fui fazer uma chapa nas costas e minhas costas eram assim, ó. Aí eu tive que fazer várias sessões de RPG, e não é aquele de jogo. Aí me consertou minhas costas, eu parei de sentir dor nas costas. Agora eu só sinto dor nas costas às vezes. Mas com meus 20 e pouco, sentia muita dor nas costas. Debilitante. Mas enfim, vamos voltar. O nosso papo aqui, né, Didi? A gente tá num papo... amigos é foda. Que denuncia mesmo a nossa idade, né? O Eric é um garoto de 40 anos. O Eric é um menino. Qualquer rolê anos. que o Eric fale que tem 40 anos, o pessoal vai dar a risada na cara dele e vai ter puxar a identidade.